Boa noite, pessoal. Então vamos para a questão 1 da lista de termodinâmica. Ela diz o seguinte: uma caixa de isopor, e aí tem a imagem ao lado, possui área total igual a 0,8 metros quadrados e a espessura de sua parede mede 2 centímetros. A caixa está cheia de água, gelo e latas de refrigerante a 0 graus. Qual é a taxa de fluxo de calor para que o interior da caixa, se a temperatura da parede externa for 30 graus Celsius? Então, quando ele está falando de taxa de calor, a gente vai ter que usar a lei de Fourier, que ela dá a seguinte relação, que a taxa de transferência de calor é a condutividade térmica do material vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela largura que é o meu material que eu estou analisando. Então, vamos primeiro de tudo a pegar todos esses dados. Então, eu começo com a área. Só diminuir a finura. Isso. Então, eu vou iniciar pela área. A área ele me dá no exercício, que é de 0,8 metros quadrados, certo? A largura, que é o meu L, ele dá ela, que ele diz que é de 2 centímetros. Então, eu já vou converter para metros, que fica 2 vezes 10 a menos 2 metros. A minha condutividade térmica do material, que nesse caso é isopor, ele dá bem no finalzinho do exercício, né? Que ele fala que o K do isopor, que é a condutividade. Então, eu tenho que o meu K é 0,027. E a última informação, que é a variação de temperatura, que é eu analisar a temperatura de maior grau e subtrair pela temperatura menor. Então, quem está mais quente? Nesse caso é a temperatura externa. Então, vai ser 30 graus menos a temperatura mais fria, que nesse caso é 0. Então, 30 menos 0 vai ficar o próprio 30 nesse caso, certo? Então, agora basta eu pegar todos esses dados e jogar eles aqui na fórmula. Então, eu tenho que o meu Q nesse caso vai ser o K, que é 0,027, vezes a minha área, vezes a minha variação de temperatura, dividido pela minha largura do material, que é 2 vezes 10 a menos 2. E aí, resolvendo toda essa continha na calculadora, eu vou ter que a minha taxa de transferência de calor vai ser de 32,4 watts. E aí, no exercício aqui, ele dá que é 32,4 joules por segundo, só que joules por segundo em watts é a mesma unidade de medida, certo? E aí, no exercício, tem uma segunda pergunta, que eu vou chamar aqui de letra B, que fala: qual é a quantidade de gelo que se liquefaz em 3 horas? Ou seja, a quantidade de gelo que vai derreter ali dentro da caixa se ficar 3 horas parado. Então, a gente tem algumas relações para trabalhar aqui para a gente conseguir chegar numa igualdade que apareça a massa. Então, primeiro de tudo, eu tenho uma relação que diz que dentro de um material, a quantidade de calor ela é a taxa de transferência vezes o ΔT. Esse ΔT é o tempo. Então, o tempo já apareceu para a gente, que é interessante, porque ele quer saber num período de 3 horas. E eu tenho uma outra relação que diz que a quantidade de calor também, então o mesmo Qzão, ela é a massa do material vezes o calor latente. Então, eu tenho aqui uma relação. Eu tenho que o Qzão é igual a isso e eu tenho que o Qzão é igual a isso. Então, eu posso igualar essas duas partes depois da igualdade. Então, eu tenho que a taxa de transferência vezes o tempo é igual a massa vezes o calor latente. Então, vamos analisar quais dados eu tenho. O que eu tenho, porque eu encontrei ele na letra A. A variação do tempo eu tenho, porque ele quer no período de 3 horas. Só que a gente tem que lembrar aqui, como nós estamos tratando em medidas de trabalho, então watts é joule por segundo, então eu preciso converter essas 3 horas para segundos, que a gente vai fazer posteriormente. A massa, que é o que eu quero descobrir, e o calor latente, que ele me dá aqui no exercício. Então, eu já tenho todos os dados para resolver meu problema. Então, isolando a massa, que é o que eu quero achar, eu tenho que ela vai ser o Q vezes o ΔT sobre o calor latente, que é dado por LF. Certinho? Então, agora, vamos lá resolver, achar essas partes para que a gente possa jogar na fórmula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é converter o tempo para segundos, porque minha taxa de transferência para o calor é em joules por segundo, então precisa estar tudo ali na mesma unidade de medida. Eu sei que em 1 hora
eu tenho 3.600 segundos. Então, se eu quero saber para 3 horas, basta eu multiplicar esse cara aqui por 3. Então, eu vou chegar aqui em 3 horas, eu tenho 10.800 segundos. Então, olha, eu já tenho o tempo, tenho o calor latente e tenho o meu Q. Então, agora basta eu jogar na fórmula para achar esse valor da massa que eu quero. Então, tenho que a massa vai ser 32,4 joules por segundo vezes 10.800 segundos dividido pelo calor latente, que aí ele me dá essa informação no exercício, que é de 3,34 vezes 10 à quinta joule por segundo. 3,34 vezes 10 à quinta joule por quilo. Certinho? Então, vamos começar simplificando as unidades de medida, né? Esse joule vai cortar com esse joule, esse segundo vai cortar com esse segundo. Então, vai sobrar o quilo, que é a unidade de massa que nós queremos. E aí, fazendo essa operação na calculadora, de todos os termos numéricos aqui, nós vamos chegar que a massa total que derreteu é de 1,047 kg, que dá bem próximo com o gabarito, que, se não me engano, daqui é 1 kg. Isso. Então, resposta final, 1 kg, que é o valor final que derreteu.